Boa noite a todos. Eu me chamo Cauane, faço parte do grupo de problemáticas causadas com opor a grande quantidade de esgoto jogados no rio. Nosso grupo é composto por Rafael de Santana Oliveira, José Nilton de Souza Filho, Keila Carneiro de Carvalho dos Santos e Matheus Médici. Quando a gente fala, né, das consequências causadas por o descontrole de esgoto nos rios, a gente fala de uma situação que a gente tem o poder de fala. Nós moramos em Nazaré e o bairro do Nazaré ele sofre disso há muitos anos. É uma situação que já vem se prolongando durante muito tempo, durante décadas, que é o esgoto descontrolado jogado nos rios do bairro do Nazaré. Então, são todas situações que precisam de orientação, mas a gente sabe que o descaso público, o descaso das próprias pessoas que moram aqui, que acham que está tudo bem, ou que até acham que não está, mas que não procuram resolver, colocam em risco, né, de certa forma, a nossa saúde e bem-estar. O despejo de esgoto sem tratamento nos rios causa a poluição dos recursos hídricos que, em sua maioria, são os disponíveis para consumo humano ou para irrigação de lavouras. Desse modo, há uma redução significativa de água potável disponíveis para a população. Quanto mais esgoto a gente tem em um determinado rio, menos água potável a gente tem. E isso a gente se fala de algo que é certo, infelizmente é imutável. Então a gente perde totalmente a água potável que nós tínhamos nos rios e a gente dá espaço para o esgoto, que infelizmente é quase irreversível. Há sim um projeto, né, para tirar todos esses esgotos e passar por um processo de tratamento, mas é um processo demorado que a gente não sabe se concretiza. E de fato, o que são crimes ambientais? Os crimes ambientais são todas as condutas previamente previstas em lei que violam o meio ambiente, bem jurídico protegido pela norma. Ou seja, o meio ambiente é um patrimônio, certo? A gente precisa cuidar e zelar. A partir do momento que alguém vai lá e tira algo ou põe algo que não é para ser colocado, a gente está cometendo um crime. E lógico, um crime precisa haver uma punição. E precisamos entender que além do meio ambiente ser um patrimônio, o meio ambiente é a nossa vida. A gente depende disso, a gente vive porque o meio ambiente existe. Então a gente precisa cuidar da nossa casa. Eu trago um exemplo, por exemplo, a gente não quer viver na nossa casa parecendo um lixo. A gente não vai chegar em nossa casa e quebrar nossa televisão, quebrar o nosso armário, quebrar a nossa cama, denegrir a nossa casa. Por quê? Porque a gente precisa dela para sobreviver. A mesma coisa no meio ambiente. Se a gente não faz isso na nossa casa, o que é que a gente faz no meio da rua? Por que a gente joga papel no chão? Por que a gente concorda que o esgoto da minha casa vá para o rio? Então, precisa ser feita a nossa parte também. E quando falamos de meio ambiente, entendemos como. É bem importante ressaltar isso. O meio ambiente natural é água, solo, ar, flora, fauna e etc. É tudo que é natural, é tudo que já existe. O meio ambiente cultural, patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagístico e arqueológico, e etc. E o meio ambiente artificial são espaços urbanos, ruas, praças, calçadas, áreas verdes, etc. Então a gente entende que o meio ambiente não é somente o que a gente entende por ser somente árvores. Tem toda uma característica, tem toda uma questão por fora que nos leva a entender que o meio ambiente é algo que precisa ser cuidado da nossa casa. Com isso a gente agradece toda a compreensão, né? A gente agradece e a gente incentiva também que as pessoas cuidem do nosso lar. A gente vive porque o meio ambiente existe. A gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa entender que isso é a nossa casa. Aí isso vamos ficar com o vídeo agora, pra gente entender um pouquinho, pra vocês entenderem do que a gente tá falando e porque é tão importante a gente cuidar do nosso bairro, do que a gente vive. Porque se a gente não cuida, vai acabar. E se acaba, automaticamente nós também não ficamos aqui. Muito obrigada.